Muita gente não observou que a seleção brasileira tem esse problema, que é a questão de ser mais cooperativo, agir mais em grupo. Eu percebo na seleção brasileira um individualismo que não existe, por exemplo, na Argentina. Quando você assiste um jogo da Argentina, você consegue perceber, e aqui eu não estou puxando sardinha pro lado deles, até porque eu não gosto da Argentina, mas você consegue perceber que eles andam muito assim por equipe. Joga muito, a equipe é participativa, não tem fominha de bola, não tem aquela questão de errar tanto passe, eles têm precisões de passe e tudo mais. Então é um jogo encaixado. Essa é a sensação que dá. Assim, até quem não entende muito de futebol percebe que eles têm um encaixe no jogo, sabe? Eles realmente jogam em equipe. No Brasil, é assim, parece que é cada um por si, entendeu? Cada um quer fazer o seu jogo, cada um quer fazer o seu gol e age mais por estrelismo individual, entendeu? Eu não sei se vocês já tinham reparado isso no jogo da seleção brasileira. Mas é uma coisa que eu percebi enquanto o Brasil estava jogando, foi uma coisa até que eu comentei com meu marido, foi que eu percebia que o Brasil era muito individualista. E isso atrapalha, sabe? No jogo ou na vida, a gente não pode ser individualista, porque ninguém vence sozinho. Para se vencer, precisa ter uma cooperação. Porque ninguém chega longe agindo só, entendeu? Antes do Endrick entrar no campo, houve rumores, né, eu acredito que sejam verdadeiros, de que o Casemiro não estava gostando muito do Endrick, talvez achando o Endrick um menino muito novo e tal. E eu entendo o Casemiro ter, talvez, uma aversão um pouco a Endrick, pensando assim, eu sou mais experiente, sei do que eu tô falando, tudo mais, o Endrick é um menino novo. E talvez a gente pode imaginar que o Casemiro viu o Endrick nos bastidores, o nervosismo, porque futebol não tem só essa questão de técnica, de habilidade, mas também tem a questão psicológica de uma Copa do Mundo, né? Então, jogar uma Copa do Mundo é diferente de outros tipos de jogos. Mais uma coisa que eu percebo é isso, gente. O Brasil parece que não sabia interagir os jogadores entre si. Tinha muito erro de passe, erro de precisão. Por exemplo, nesse último jogo agora do Brasil com a Noruega, foram chutar, deu um passe muito pra frente. O Vini Júnior, por exemplo, não conseguiu alcançar a bola, porque foi muito, muito, muito pra frente. E então, assim, eles não têm como se fosse uma conexão, sabe? De tipo assim, jogada ensaiada, sabe? Essas coisas assim, que geralmente a equipe tem. E é como se fosse um plano B no jogo. Vamos jogar de tal forma. Porém, se as nossas jogadas não tiver fazendo não tendo uma eficiência, né, não tiver sendo muito boa, vamos tentar uma jogada ensaiada, vamos tentar isso e aquilo. Eu não vejo o Brasil com esse tipo de pensamento, entendeu? Que geralmente é um pensamento que você tem quando você tem mais raça, mais força de vontade, assim, mais garra mesmo de lutar pela seleção. Então, eu acho que é uma coisa assim que o Brasil ele meio que foi perdendo com o tempo. A seleção foi meio que perdendo com o tempo. Essa vontade de ganhar. Porque, gente, nem tudo em jogo ou na vida é sobre habilidade. Também tem a ver com força de vontade, tem a ver com a cooperatividade. E as pessoas juntas, elas são mais fortes. Entendeu? São mais fortes. E muitas vezes o Brasil em campo eu percebi que dava mais espaço realmente ao individualismo e esqueceu um pouco da força que a coletividade tem. Então, que na vida a gente vem entender que se a gente quer brilhar, a gente precisa de outras pessoas para brilhar. Para a gente chegar no objetivo que a gente quer, a gente precisa cooperar. Então, não tem que dar espaço ao individualismo, à arrogância. E, gente, perdão aqui para você que gosta talvez de algum jogador da seleção brasileira e acha ruim o que eu vou dizer. Mas eu percebo nos jogadores brasileiros também muita arrogância, sabe? Parece que eles se acham a última bolacha do pacote, tá entendendo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma jornalista que foi cumprimentar o Hendrick que estava do lado do Paquetá. E aí a mulher disse, oi, Hendrick, e tal. O Paquetá nem esperou ser cumprimentado. Ele chegou pra jornalista e disse, só tá o Hendrick aqui? Como se dissesse, você não tá me vendo? Você não tá vendo a minha importância? Tipo, como se fosse assim, eu tô invisível por acaso. Mas o Paquetá nem esperou a mulher cumprimentar ele. Entendeu? Ele já se colocou à frente. Como se a mulher tivesse, assim, enaltecendo o Hendrick e desprezando o Paquetá. Só que não era sobre isso.
Mas você percebe que o ego desses jogadores é tão alto que o cara já se colocou à frente dizendo, só tá o Endrick aqui. Sabe, gente? Então, assim, são esses detalhes que a gente consegue perceber que representam muito o Brasil dentro do campo, entendeu? O Brasil, ele é representado não só dentro do campo, é fora do campo. Então, quando a gente vê como os jogadores eles agem fora do campo, a gente consegue entender o comportamento deles dentro do campo. Por que que eles não conseguem se encaixar? Porque é preciso ter amor pela camisa, é preciso ter humildade para você realmente se encaixar, entendeu? Numa equipe, para você realmente ter aquela força de vontade, ser participativo. Olha, se a gente, vamos tentar fazer isso, se não der certo, vamos tentar o plano B, vamos tentar uma jogada ensaiada dali, vamos fazer isso, aquilo e tal. Tem que ter essa garra. Mas quando os jogadores só jogam realmente pelo futebol, ou pelo dinheiro, né, e não pelo futebol, como aconteceu já há muito tempo atrás, infelizmente, esse é o resultado que nós temos. Gente, era uma muriçoca que tava voando aqui, aí eu acredito que eu matei. Tava querendo me picar. Então, é isso. É isso. É preciso ter humildade na vida pra gente conquistar um objetivo, precisa disso. Então, assim, pelo que eu soube, o contrato do Lancelotti já foi feito, né? A próxima vez agora na Copa 2030 ele estará conosco novamente. Mas se continuar essa coisa da mídia, vai ter o mesmo resultado. Eu sei que o Lancelotti nem brasileiro e enquanto o dinheiro dele estiver caindo no bolso, ele tá pouco se importando se o Brasil vai ganhar o Hexa ou não, porque ele quer grana, né? E aí colocaram ele, fiquei sabendo que ele é o melhor técnico do mundo, e aí colocaram ele, né, achando que o Brasil tava com aquela pompa. Então é isso, gente. É isso que eu acredito. O Brasil tem que ter mais humildade, tem que ter mais pé no chão, tem que refletir sobre o que errou, mas com a arrogância, com o nariz em pé, eu acho muito difícil que esses jogadores brasileiros vão realmente colocar a mão na consciência e dizer assim, não, a gente errou. Não, a gente tem que melhorar. Sabe o que eu vejo nas entrevistas? Dificilmente algum diz isso. Eu já vi jogadores dizendo isso, mas é raro. A maioria diz, não, a gente deu o nosso melhor. Não, mas é assim mesmo, porque jogo é sobre ganhar e perder. Não, mas é porque eles jogaram muito e aí mereceram, não sei o quê. Mas dificilmente você vai ver um jogador tendo a humildade de falar na entrevista e dizer assim, a gente não deu o nosso melhor. A gente poderia ter feito mais. Não, a gente tem que botar a mão na consciência, pensar bem no que a gente errou, no que eu errei, eu fui responsável também pelo resultado do jogo. Próximo jogo, eu vou refletir mais sobre as minhas ação em campo e vou fazer melhor. Quando foi que vocês viram em entrevista, por exemplo, um jogador ter esse tipo de humildade, brasileiro, tá? Tô falando de jogador brasileiro da seleção. Ter esse tipo de humildade, de reconhecer que ele poderia ter feito mais em campo e dizer que no próximo jogo, tudo que ele não fez no atual jogo, no próximo jogo ele vai fazer. Que momento vocês viram um jogador brasileiro ter esse tipo de humildade? Porque eu nunca vi. Eu nunca vi. É simplesmente, basicamente, inexistente esse tipo de humildade. E, gente, sem humildade é impossível prosperar. Não é que é difícil prosperar, é que é impossível. A maioria dos casos que eu vejo que quando depende de uma equipe, se tiver individualismo, se tiver egoísmo, se tiver inveja, se tiver... não prospera, tá na Bíblia. Na Bíblia. O pessoal tava dizendo que o Casemiro tem inveja do Endrick. Se for verdade, tudo isso enfraquece o time. Tudo isso enfraquece a seleção. Porque a própria palavra diz que onde tem inveja, discórdia, dissensões e tudo mais, blá, 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 blá. Onde tem tudo isso, não tem união, não tem amor, não tem prosperidade, não tem nada disso. E quando você se joga numa equipe, você tem que parar para pensar nisso, no resultado que você quer. E infelizmente, como eu tô dizendo aqui para vocês, os jogadores não param para pensar nisso. Infelizmente, né? De pensar, não, vamos dar o nosso melhor, vamos se unir como equipe, vamos ter humildade de realmente reconhecer. Gente, é raro. É extremamente raro isso acontecer. Então o Brasil ele tem que refletir muito, muito, muito mesmo depois do jogo com a Noruega. Refazer a rota, melhorar o que tem que ser melhorado. Lembraram do Haaland só o primeiro tempo, que ficaram marcando ali o Haaland, mas depois no segundo tempo deixaram ele à vontade, fazer basicamente o que queria no campo, e ele foi lá e fez, mostrou que não pode realmente dar oportunidade pra ele, que se der um espacinho que ele quer, ele vai lá e faz.
E é isso, né? Todo mundo já sabia do potencial perigo do Raul no jogo. É sobre isso, gente. Agora é o Brasil refletir.